com o ministro Jader Barbalho, com a CEO da COP, que é a Ana Toni, mais a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, o representante do consórcio do Nordeste e mais um dirigente do Ministério do Meio Ambiente que fez a mediação da mesa. Foi o momento que nós lançamos o federalismo climático brasileiro, que é a ideia da integração entre os entes subnacionais, municípios, estados e a União, num esforço integrado através do programa Cidades Verdes Resilientes, que eu faço parte da coordenação nacional do programa, representando a Associação Brasileira de Municípios, e do programa Adapta Cidades, que é um programa nacional que vai até o ano que vem qualificar 6 mil gestores no país na formulação de estratégias para o enfrentamento da crise climática. Sim. Então, eu tive a honra de falar em nome dos municípios do Brasil, como vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios para o tema Cidades Verdes Resilientes, e o meu nome foi escolhido por governar uma cidade de 43 mil habitantes, e chama atenção, caros ouvintes, que o nosso país ele tem 5.570 municípios. E desses 5.570 municípios, 4.895 municípios são com menos de 50 mil habitantes. E, ao mesmo tempo, são os municípios que têm mais dificuldades de pessoal, de orçamento, de conseguir acessar as políticas públicas e os espaços de governança. Então, eu fui escolhido por conta dessa representação para falar da realidade dos pequenos municípios brasileiros, Fábio. Bom, que coisa boa. Prefeito, é importante, o senhor está aí agora, nesse momento, é a segunda fase da COP, né? Iniciou semana passada com chefes de Estado, agora é a parte técnica, discussões estão acontecendo. Eu percebi, no que eu ouvi até ontem de noite, alguns assuntos truncados, sem muitas confirmações, assim, né? Bem definidas, existe muitos questionamentos e muita intransigência de alguns países, alguns negociadores nisso. Mas qual é a sua opinião sobre a COP? O senhor está conversando com o pessoal por aí. É uma COP que tem uma proposição clara e tangível para as questões ambientais, prefeito, dentro do que o senhor já ouviu aí? No meu entendimento, sim. Ela está sendo denominada como uma COP da implementação e da mobilização nacional em torno da agenda do clima. Então, eu hoje, por exemplo, faço uma fala aqui na Green Zone, que é a zona verde, no stand master da Caixa Econômica Federal, juntamente com o Ministério das Cidades, com o presidente nacional da Caixa Econômica Federal e, novamente, com o ministro Jader Barbalho, onde vou assinar um protocolo de intenções com a Caixa Econômica Federal para implementar em São Lourenço do Sul um plano municipal de descarbonização. Então, tem muitas ações concretas sendo formalizadas aqui na COP, como o que lançamos ontem, que é muito importante para os municípios brasileiros. Agora, claro, nós estamos, por exemplo, entre as contendas, né? Eu que estive ontem com a vice-secretária-geral mundial da Organização das Nações Unidas e também executiva global da ONU Habitat, a ONU Habitat, que a partir do ano que vem passará a atuar em São Lourenço do Sul conosco. Uma das questões é que hoje são motivos de controvérsia, é que alguns países não estão concordando com a ideia dos entes subnacionais. O que são os entes subnacionais, caro ouvinte? São os municípios e os estados. Eu ontem estive aqui numa mesa com o governador Eduardo Leite,
governador Eduardo Leite fez um painel sobre a importância da ciência no enfrentamento da crise climática, visto que o Rio Grande do Sul tem uma experiência que é uma referência nacional, que é o Comitê Científico, que foi implementado pós-catástrofe de 2024 e que esteve conosco na semana passada lá na FURG, lançando o CIEX, que é o Centro Integrado Internacional de Eventos Climáticos, que é um grande sistema de monitoramento climático coordenado pela FURG. Então, a ideia principal que estamos defendendo é que, entre as resoluções da COP, haja um consenso global de que cidades, principalmente cidades, que é onde o drama dos eventos climáticos extremos bate mais forte, e também os estados integrem a governança global. Eu entendo, prefeito, que o assunto está no município. Agora, eu vou lhe ser bem franco assim numa coisa. Às vezes, o senhor, durante sua experiência na sua vida pública, o senhor é um cara muito interessado na questão ambiental. E a maioria dos prefeitos tem um assunto ambiental quase que uma obrigação executiva. Como um problema. Então eu quero lhe dizer o seguinte, às vezes a gente não acredita que através de ações do meio ambiente, ou agora a descarbonização, que é um outro assunto que nós ouvimos do pessoal da refinaria Sul-Rio Grande, semana passada aí no gabinete em São Lourenço do Sul, com o senhor e com a prefeita Fernanda. Esses assuntos são assuntos morosos de se concretizar, demorados de concretizar, mas no mundo há um clamor, há um pedido, há um investimento pesado em ações que possam fazer preservação de ambiente. Mas é um assunto complexo que demanda de estudo, demanda de repartição de conhecimento. Mas é por isso que o senhor está aí na COP tentando absorver o que acontece em outras esferas, que aí eu acho interessante, os municípios assumirem papéis importantes de gestão de ambiente e não deixar só o governo federal tomar ação ou buscar verbas, buscar políticas para isso, prefeito. Como eu disse ontem na minha fala com a ministra Marina, nós estamos mobilizando a consciência cidadã das prefeitas e dos prefeitos brasileiros para conseguirem verificar as oportunidades que estão relacionadas com a crise climática. Porque toda crise, ela sempre traz oportunidades consigo. Foi assim no mundo inteiro. Pós-Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall. Sim. Foi assim na China, quando viveu um período onde era denominada como a nação da quinquilharia. Te lembra que na década de 80... Era só coisa ruim. A China era conhecida como a nação da quinquilharia. Exatamente. E fez uma transição em direção à inovação, à educação, especialmente, porque a educação é a base de tudo, e aproveito para cumprimentar e agradecer a prefeita Fernanda Borck por toda a relação qualificada de trabalho que temos construído juntos. Eu ontem estava com uma missionária na balsa pedindo para ela rezar por mim e pela Fernanda Borck, para que a gente possa trabalhar com qualidade, com leveza, com felicidade. Então, a questão central, me parece, Fábio, é que a nossa sociedade perceba, aqui a autoridade maior da ONU presente na COP30, aqui o cônsul da Finlândia, que vai passar a atuar em cooperação com São Lourenço, aqui o estande da Alemanha. A questão principal é que prefeitas, prefeitos, empresários, a comunidade perceba as oportunidades que tem com a crise climática, em especial com a transição energética, Fábio. Exatamente. Que a transição energética ela já é realidade. Estive aí com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Sim, nós estamos mostrando que reiterou toda a sua prioridade com São Lourenço. Então, eu encerro com isso, para não me alongar, no sentido de que tem muita oportunidade junto com a crise climática do mundo. Concordo plenamente. Nós estamos, enquanto o senhor estava conversando, eu estava mostrando as fotos aqui da balsa, da missioneira, do cônsul finlandês aqui junto.
Eu acho que é importante isso, prefeito. Nós temos que tirar lições e aprendizados, né? O senhor, por exemplo, está numa cidade onde tem, o senhor falou agora, de construção de navios, de barcos de vários tamanhos. São Lourenço do Sul tem uma história interessante na construção de alguns tipos de barcos. São experiências que tu vai vendo como se onde estão, qual é as dificuldades, qual é as possibilidades. Quer dizer, tudo numa viagem acaba se absorvendo muita informação para se colocar em prática, né, prefeito? Não, exatamente. E eu defendo sempre, digo para a nossa comunidade, que um prefeito, uma prefeita foram eleitos para, com prioridade, desenvolverem relações federativas. Porque as soluções elas precisam ser construídas a partir da relação entre os municípios, o Estado e a União, trabalhando de maneira integrada. E também através do multilateralismo, ou seja, os municípios se abrirem para as relações internacionais. E nesse sentido eu aproveito para cumprimentar o prefeito Abner, que é um prefeito inovador, que está implementando o conceito de cidades esponjas em Camaquã, a partir de uma tecnologia desenvolvida por uma startup em Rio Grande, que é muito estimulada pelo deputado federal Daniel Tredesiak, e que será uma iniciativa muito importante em Camaquã, que eu já estou começando a levar para São Lourenço do Sul, pelo que o prefeito Abner apresentou semana passada lá na FURG. Já tive na semana passada uma reunião com a startup que desenvolveu essa tecnologia. Então, Fábio, os prefeitos, as prefeitas, na minha opinião, não podem ficar com medo, seja da oposição ou seja dos pessimistas, que entendem que uma viagem institucional é para passeio, é para diversão. Não, é trabalho, muito trabalho, e é ampliar os horizontes do seu município. Porque é no Estado e na União e nas relações internacionais que nós vamos conseguir a força para incrementar os investimentos nas nossas cidades. Exatamente. Prefeito, muito obrigado. Olha, foi muito bom. Eu tenho mais um minutinho aqui. Está se aproximando aí o evento que vocês trazem do Reponte. Está confirmado o Reponte? Como é que tá as coisas? Confirmadíssimo, 36º Reponte, dia 20, 21 e 22 de novembro em São Lourenço do Sul. A Rádio Acústica é convidada formalmente para fazer a cobertura e para divulgar os nossos patrocinadores na sua programação. A secretária Simone está incumbida dessa contratação. E quero finalizar dizendo que no dia 25 de novembro nós vamos fazer uma reunião sobre inovação com o sistema Embrapi. O sistema Embrapi, ele tem o modelo de negócios mais eficiente do país hoje para apoiar na inovação o agronegócio, a agricultura familiar, as empresas urbanas. Eu espero a Rádio Acústica lá no gabinete no dia 25 para divulgar as oportunidades do modelo de negócios da Embrapi. Muito obrigado pelo espaço, que Deus nos abençoe sempre. Viva São Lourenço, viva Camaquã, viva a COP30, viva o Brasil e que Deus nos abençoe. Obrigado, abraço. Prefeito Zé Multimarte direto, tá no interior, tá lá em Barcarena. Ele vai viajar de 1 hora de barco, a gente tem essa até Belém do Pará. E é interessante isso, né? A questão dos barcos na Amazônia, no Belém, muito usados. É uma coisa que a gente não imagina, né? Tu imagina, antigamente, o pessoal de TAPS pegava barco para ir para Porto Alegre, da Barra do Ribeiro pegava barco para ir para Porto Alegre. Né? Imagina isso nos dias de hoje. Tu ter 40 minutos dentro da Lagoa dos Patos, usando a lagoa para transitar de um lugar para outro. Hein, meus amigos? Vocês já viram isso?